As primeiras notícias que se tem a respeito de um grupo musical organizado em São João datam do ano de 1878, quando foi lançada a pedra fundamental da estação ferroviária do então Distrito de São João. Nessa época, São João Nepomuceno encontrava-se subordinado ao município de Rio Novo. O grupo musical que se apresentou chamava-se Sociedade Musical Congresso Euterpino. Foi o primeiro grupo da cidade. Era uma banda civil de estilo marcial. Essa banda tocou nos principais eventos da cidade nesse período. 2 anos depois, na inauguração da própria estação, e em 1881, quando da passagem do imperador Pedro II pela cidade. Alguns anos depois, surgiu outro grupo musical, ainda no século XIX, que foi a Banda Memória a Carlos Alves. Essa banda teve como maestro Carlos Dias e foi integrada por vários membros de uma família importante na história da música de São João, que eram os Manzos. Os Manzos vieram da Itália e o patriarca da família chamava-se Miguel Manzo. E ele tinha 7 filhos homens, todos músicos. Em especial 2 nomes, Vicente e Arcanjo Manzo, que tem uma longa história na vida das bandas civis que se instalaram em São João. O Miguel Manzo, que era pai, patriarca dessa família em São João, ele, em 1909, criou um cinema na cidade, tido como o primeiro cinema havido em terras de São João. Chamava-se Cinema Teatro. Em 1918, esse cinema teatro passou a contar com uma orquestra própria da casa. Antes, quem se apresentava nas portas do cinema era a Banda Zeca Henriques e a Filarmônica São Joanense. A partir de 1918, passou a tocar a orquestra de Olinto Guimarães de Faria, ele que dirigiu essa orquestra. Entre os membros da orquestra havia o Homero Martins de Oliveira, que era o pianista da casa e que também teve muita participação na vida musical da localidade. Essa orquestra, ela acompanhava, entre outras coisas, os filmes mudos, que então eram exibidos. Cada rolo de filme que chegava a São João, normalmente era acompanhado por uma partitura, já que o filme não tinha sonorização. Essa orquestra, inclusive Homero, tocavam no desenrolar das cenas. Esse cinema foi muito importante, porque antes da aparição das sedes sociais dos clubes, era ali que se realizavam os eventos mais importantes da cidade. Formaturas, bailes e, inclusive, festas carnavalescas. A orquestra se extinguiu quando, por volta de 1932, os Manzos implantaram a aparelhagem para projetar os filmes falados. Aí já não tinha mais sentido manter a orquestra.
Ainda no papel de desenvolvedor de bandas, Vicente Arcanjo Manzo criaram o grupo musical 16 de Maio. Esse grupo surgiu por volta de 1950 e foi o mais famoso de sua época. Era dirigido pelos esses membros da família Manzo, que pouco depois passaram a sua direção para Laureto Alves do Nascimento, que esteve à sua frente até o encerramento de suas atividades no final dos anos 70. Ela deixou gravado um LP com vários dobrados, inclusive os hinos do Operário, Trombeteiros e Democráticos, e também se apresentou na Rádio Nacional num programa denominado Lira do Chopotó, isso por volta dos anos 60. Ela, talvez na memória de São João, tenha sido a banda mais famosa. Foi muito importante, que é o grupo musical Memória Daniel Sarmento. A banda era mantida pela fábrica de tecidos Sarmento. A banda tocava nos principais eventos da cidade no período de sua existência. Desfiles cívicos, eventos políticos, religiosos, tocava também no carnaval e outros espetáculos que ocorriam na cidade, tudo ao ar livre. Naquele tempo não haviam os conjuntos musicais. O que prevalecia eram as festas ao ar livre, sempre animados por uma banda. No carnaval, as bandas também é que prevaleciam. Em 1913, surgiu na cidade o primeiro clube carnavalesco. Ele chamava-se Filhos do Inferno. Fez seu primeiro desfile em 1914 e as festividades foram animadas por um grupo existente chamado Euterpe São Joanense. Quando Filhos do Inferno se dissolveu por desavenças internas, aí surgiram os Trombeteiros e os Democráticos. Faziam suas festas em ruas também da cidade, ruas e praças. Nas festas do Democráticos tocava sempre a banda Memória Daniel Sarmento. Já na dos Trombeteiros tocava a banda Zeca Henriques, a banda dos Henriques, e a Filarmônica São Joanense, ambas com participação dos Manzos. Mais tarde, o trombeteiro começou a realizar alguns bailes dentro do cinema-teatro. E ali as festas eram brilhantadas pela orquestra de Olinto Guimarães. Por volta do início
da década de 1920, os clubes instituíram sedes próprias nos locais onde se encontram hoje. A partir desse momento, as bandas de estilo marcial foram perdendo espaço, pelo menos nos eventos internos, e passaram a animar os bailes de carnaval, as jazz bands, como eram chamados os conjuntos da época. A mais importante e conhecida delas surgiu no final da década de 30, por volta de 38, 39, que foi a Jazz Eldorado. Atuou em praticamente toda a zona da mata. Toda a região coberta pela Leopoldina teve bailes abrilhantados pela Eldorado. Tocou no Rio muitas vezes, em São Paulo em 2 ocasiões, e tinha também muito prestígio junto ao meio artístico petropolitano. Ali tocou várias vezes, inclusive durante 6 anos, na década de 60, animou o carnaval do clube local, exatamente o clube petropolitano. Acabou a Eldorado por volta de 1970. Foi quando ocorreu a falência da fábrica de tecidos e muitos dos músicos que faziam parte dela tiveram que deixar a cidade. Inclusive João Furlan, que veio para Juiz de Fora, Zé Carlos Soares, que também mudou para as terras Juiz de Forangas. A Eldorado, entre os anos 40 e 50, ela praticamente sambarcou o carnaval dos clubes. Ela se dividia em 2 grupos e tocava tanto no Carnaval dos Democráticos quanto no Carnaval dos Trombeteiros. E outras festas também que se realizavam nos clubes. Festa de primavera, festa Noite do Havaí, festa japonesa, formaturas, debutantes, Réveillon, festa de sábado de aleluia, basicamente coroação de princesas. Ela praticamente dominava as festividades desses clubes. Nos anos 60, ela, conforme eu disse, ela se afastou e foi tocar 6 anos no Petropolitano. E aí ela foi substituída no Trombeteiros por alguns grupos formados por músicos locais, os conhecidos catados, e também pela banda do Peluche. Já os democráticos, eles tiveram seus carnavais animados por um grupo famoso de São João, que foi o Conjunto Itaboraí, surgido em 61 e que durou até 69. Era administrado por Neném Itaboraí, Sebastião Itaboraí, sobrinho. Aí eu peguei e entrei em Itaboraí. Dali, da Soma, fui embora. Mas é muito bom que você aprende também, entendeu? E eu gostei muito do Itaboraí. Eu não sei quantos anos, mas foi muito tempo com eles mesmo. Nós fomos tocando na Bahia. E depois nós fomos em Petrópolis, nós estávamos sempre em Petrópolis.
pessoal via lá, né, via o conjunto, já vinha outro clube, outra de entidade lá, já conversava, já fazia o contrato. Não tinha assim empresário, não, empresário era nós mesmos. Nós não, neném, né? Aí foi, nós tocamos muito. Aqui em São João nós tocamos no Democrático, não entrava outra banda lá, só se a gente não tivesse ocupado lá. Todo mundo, eu gostava muito do Itaboraí. E de fato era todo mundo. Então, saiu uma música lá na Record, tinha aqueles concursos, não sei se você lembra, não só música boa, no outro dia nós já estávamos ensaiando nele, porque o seu neném escutava, na mesma hora ele passava, eu fazia a partitura, entendeu? Então, e aí foi evoluindo, tocando, só não gravamos, mas porque naquela época não estava adiantada. Nós tínhamos as nossas caixas de som, nossa senhora, na época era boa mesmo, entendeu? Hoje não, hoje qualquer caixinha dá um som limpo, eu vejo, né? Então adiantou muito a tecnologia na parte musical, aí é coisa de doido. Terminado o Itaboraí, Conjunto Itaboraí, e a Orquestra Eldorado, São João Nepomuceno nunca mais teve grupos desse porte. Quando esses dois grupos encaminhavam para o término de suas atividades, surgiram na cidade alguns grupos menores. Nós podemos citar o Grupo Excelsior e podemos citar também o Mini Conjunto Show. Esses conjuntos atuavam basicamente o Grupo Excelsior no Botachope, recém-inaugurado, e o Mini Conjunto Show era exclusivo do Mangueira, no Rubro Bar, que também tinha sido inaugurado nessa época. O Mini Conjunto Show era comandado por Anésio Barbosa. E ali passaram alguns músicos que se iniciavam na carreira musical. Paulo Roberto Barbosa, Paulinho Cri, Sebastião Carlos Barbosa, seu irmão, Rubens Pavanelli, filho, né, e o Serginho Pavanelli. Quando Anésio não podia atuar no Rubro Bar, porque ele fazia parte do Conjunto Itaboraí, quem tocava eram esses outros 4 músicos sob o título de Conjunto Jovem. E o Conjunto Itaboraí antigo, com o Neném Itaboraí, Hudson, aquela época, né? E estavam já numa fase de decadência, embora tenha sido o top, né, da região aí, de Minas Gerais, tocava de Minas Gerais inteiro, Estado do Rio, São Paulo. Tinha também a Orquestra Eldorado, que era também muito top. Nos carnavais era uma coisa maravilhosa. A Orquestra Eldorado, já pensou tocar num carnaval com orquestra? Era uma coisa maravilhosa. E do outro lado o Conjunto Itaboraí. Itaboraí no Democrático e Eldorado no Trombeteiro. Foi muito bacana. Mas então as coisas foram evoluindo. Naquela época era bossa nova, né? Samba, tchá-tchá-tchá, aquelas coisas, né? Bossa nova muito bom, por sinal, naquela época. Mas entrou uma onda no Brasil de música internacional, né? Aí o Conjunto Itaboraí, né, não tinha um cantor internacional, não era onda, não era praia do Conjunto Itaboraí, nem do Eldorado. E foi decaindo. E nós montamos o Itaboraí 70. Seria um segmento do Conjunto Itaboraí antigo, né? A gente pegou o Hélito, mesma turma, né? O Hélito, o Rubinho, Serginho, eu e Paulinho Cricri. Mas antes do Itaboraí 70, nós fizemos uma parceria com o Anésio Barbosa, o Bezerra, mas quem? Tinha mais... sim, o Serginho, Cricri, eu.
era o Mini Conjunto Show. Tocava no Mangueira. O Mini Conjunto Show só funcionava quando o Conjunto Itaboraí não tinha evento, não tinha contrato. Aí o Anésio vinha o Bezerra, vinha o Zé Américo Barbosa, a gente fazia o Mini Conjunto Show. A gente tocava na região aí, a gente até ficou bastante conhecido naquela época. Mas o forte seria tocar no Mangueira mesmo, a gente tocava no Mangueira. No Trombeteiros, pouco depois também passou a atuar um grupo musical administrado por Nelly Gonçalves, que era os Cobrinhas. Do Cobrinha